Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais abertos. Na TV Manaim, você pode ver os nossos programas através dos canais abertos. Cada região aqui no Brasil tem um canal aberto onde você pode ver os nossos programas. A TV Manaim pode passar em todos esses canais. Se você não sabe na sua região qual é o seu canal, vai aparecer na sua tela uma relação de canais. Certamente a sua região está mencionada aí nessa relação de canais. Mas também nós podemos assistir os programas, não só esse, mas os outros, da igreja através dos canais da Sky, canal 87 ou 587. Se você preferir, talvez até assistir depois, os nossos programas também estão nas plataformas do YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, servos de Deus de outras igrejas que participam conosco, comentam, às vezes encontram conosco, conversam, são sempre bem-vindos, são nossos irmãos, a todos a paz do Senhor. Estamos novamente aqui com o pastor Alexandre. Pastor Alexandre, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Nós vamos, como tínhamos programado, da vez passada, nós falamos sobre o dom de ciências e hoje nós vamos abordar aqui um dom importante que está na relação, que é o sexto dom, que é o dom de profecia. Pastor Alexandre, o dom de profecia é muito importante na vida da igreja. Todos os dons são importantes. Mas o dom de profecia tem uma característica na vida da igreja. Quando você, na aula de dons espirituais, você posiciona bem essas três fases do dom de profecia, que é consolo, edificação e exortação. E a exortação, nós vemos ela destacada, toda a história da igreja e vemos na história da Bíblia e da nossa vida também. A profecia, a Bíblia fala, sem profecia o povo se corrompe. Nós temos que ver o que é profético. É claro que essa é a forma, assim, quando fala sem profecia, não está dizendo o dom de profecia, mas está dizendo que a profecia ela faz parte da igreja como corpo de Cristo. O povo de Deus, desde Israel vem toda a história de Israel e a história da igreja. A tudo aquilo que nós vemos desde o início da criação até hoje, foram todos o quê? Palavras de Deus que foram se cumprindo. E é extraordinário nós vemos isso. Por isso que a profecia tem uma importância extraordinária para nós, quando nós vemos desde o Gênesis, desde o início, tudo aquilo que o Senhor foi prometendo e as profecias que foram se cumprindo dentro da própria Bíblia, no próprio Velho Testamento, o que se cumpriu ali e aquilo que está se cumprindo hoje e vai se cumprir. E isso não houve em tempo algum nenhuma falha na profecia. Aquilo que Deus apontou, ele se cumpriu efetivamente no nosso meio. E isso nos dá assim, uma garantia daquilo que nós esperamos se concretizar. Porque qual a grande profecia que nós esperamos? É o arrebatamento da igreja. E sempre assim, a profecia ela vem sempre daquele propósito da edificação. Então nós vemos assim, sempre quando fala, por que a profecia exorta? Porque o Senhor, ele preparou para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Ou seja, um povo preparado em santificação. Quando o povo começa a descuidar da santificação, a profecia vem para nos exortar. Isso quando fala o povo, fala igreja como comunidade, fala igreja como corpo, fala eu individualmente, cada um. Aí vem a profecia para nos exortar. Porque vem dizendo o seguinte, olha, o Senhor mostrou isso que vai ter um juízo, vai ter algo que você precisa se preparar, colocar em ordem a sua vida. Aí o que nós fazemos? Nós colocamos em ordem e aquilo que viria contra nós desapareceu porque aquela exortação nos colocou no lugar certo. Nós vimos exemplo de Israel, as profecias que vêm, olha, o Senhor vinha lá, o povo acerta a vida, senão virá, as outras nações vão conquistar, e o povo quando dava ouvido, as nações vinham, conquistavam, eles viam a diferença do jugo de Deus e o jugo das nações. Mas quando Israel colocava em ordem, nós vimos Asa, o rei Asa ele colocou tudo em ordem, houve paz no reino dele
que ele, ouvindo os profetas, ele diz, ele recebeu a bênção. Quando Josafá foi cercado os inimigos vieram contra ele, ele só crede nos seus profetas e sereis seguros. Ou seja, a segurança nossa está na profecia. Aí então ela vem, exorta, aí nós nos colocamos em santificação, em busca, nos arrependemos e agora nós somos edificados, porque esse efeito da exortação da profecia, ele é extraordinário, que nos coloca em santificação. Alexandre, e aí há uma coisa, a gente pode fazer depois até, claro, não vamos entrar nesse assunto agora, fazer uma ligaçãozinha com salvação. Porque a salvação, como nós pregamos isso, é um processo, não é? É um processo em santificação. O dom espiritual, a profecia é muito importante no processo de salvação do homem. Você disse o seguinte: sem salvação, o povo... Sem profecia. Sem profecia, o povo se corrompe. Eu pergunto, um povo corrompido está salvo? Né? Então é o seguinte, é claro, não vamos entrar aqui em outra discussão, mas a profecia, ela é fundamental quando ela exorta para evitar que o povo se corrompa. Né? Então, nós vemos isso com clareza na vida de Israel, em todo o trajeto do povo. Então, na vida da igreja é a mesma coisa. Então, a profecia faz parte, por isso que Paulo diz, a profecia exorta. O que é exortar? No começo, nós tínhamos uma dificuldade muito grande em exortação, achar que exortar é brigar, é fazer aquela coisa. Não, e o Senhor deu uma revelação simples. Exortar é corrigir ensinando. Não é? Então, porque o Espírito Santo, ele é educado, ele é manso. Ele não no Velho Testamento diz assim, não por força nem por violência, né? Mas pelo Espírito. Ou seja, aquilo que não é pelo Espírito é violência, é do homem, não é do Espírito. Então veja só, a profecia vem, então Paulo diz assim, a profecia exorta. Então você pega um jovem e o Senhor dá um dom com o jovem. Eu via acontecer isso na sua vida. Então você olha, cuidado com as suas companhias, cuidado com as suas amizades. O Senhor está mostrando, esse ambiente que você frequenta não é bom, isso vai trazer um transtorno para você. Então, essa profecia, ela está exortando. Entendeu? Quer dizer, preparando para que ele não venha incorrer num prejuízo. Aí você pega, às vezes, dentro da igreja, você tem uma criança e você começa a observar uma tendência, aí vamos orar pela criança, só dá uma direção aos pais, olha, faz isso com relação a essa criança. Por quê? Porque o Senhor está na profecia exortando para aquilo que vem à frente, está corrigindo o rumo que aquela criança está. A mesma coisa é a família. Você vê, às vezes, os desvios da família. Olha, o Senhor mostrou que vocês têm que colocar esse ordem. Então a profecia, a exortação na vida da igreja, ela é muito importante exatamente para preservar a salvação. É que você fala muito bem, né? Você fala, nem por força, nem por violência, porque o Espírito Santo ele não ameaça, ele não agride. Ele dá palavras, ouça, né? Quem quer ouvir, ouça. E a igreja, ela sempre, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, ouvir o Espírito Santo, ele vai nos advertir. Quando a gente vê as 7 cartas, nós vemos o resultado de quando a igreja não ouviu o Espírito Santo, a tragédia que foi. E dentro das 7 cartas, aqueles que ouviram, quando nós lemos as 7 cartas, estudamos, nós vemos o seguinte, há alguns fatos que são de bênção e outros de juízo. Ou seja, o juízo para aquele que não deu atenção à voz do Espírito. E de bênção, aqueles que deram ouvido à voz do Espírito Santo, sem nenhuma ameaça.
mas o Senhor, ele sempre previne. E o exemplo, não por força nem por violência, foi quando Saul falou assim, violentei-me e ofereci sacrifício. Então ele saiu do espírito e entrou no espírito mal na vida dele. Ou seja, ele saiu do profético e entrou no campo carnal do homem. E ele perdeu o reino, perdeu tudo, perdeu a vida, perdeu todo o projeto que Deus tinha para a vida dele. Isso é importante para nós, que nós vimos que a exortação, como você falou muito bem, não é para agredir, ou seja, é para ensinar, é o aprendizado. E nós aprendemos. E o Senhor, ele diz, o pai corrige aquele que tem por filho. Então, se você é exortado, se eu sou exortado, glorifica o Senhor. Então, eu não sou estranho, não, eu sou filho, porque o Senhor está me exortando. Ele está usando a palavra profecia, porque Ele me ama e quer me ver nesse caminho, nesse projeto, sem me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Por isso, ouvires a voz, é o Espírito Santo falando, você vai se manter no caminho. Interessante, eu era pastor em Vila Velha 1, e uma jovem já madura na igreja, apareceu um rapaz, começou a frequentar a igreja, o rapaz não era convertido ainda, um rapaz, entendeu? Assim, o rapaz veio do mundo e tal, começou a frequentar, mas não tinha uma experiência de conversão. E ela se interessou por rapaz e começou a namorar com o rapaz. E o Senhor deu um dom espiritual nesse período que ela estava começando a se envolver. E eu a chamei e digo, olha, o Senhor revelou que você deve se afastar desse rapaz, porque não é isso que o Senhor quer para você, não. Você vai ter uma grande dificuldade se você continuar com essa pessoa. E ela não me ouviu. Ela não tinha obrigação nenhuma de me ouvir, porque eu fiz aquilo que... E ela se rebelou e tal, achou que eu era contra o namoro dela, e que não sei o que lá, e que quem decidiu perfeitamente, eu não me... E ela continuou no relacionamento, ficou noiva do rapaz, não a disciplinei por causa disso, nada, deixei ela na igreja e tal. Não, ela optou, aí o rapaz não se converteu e ela continuou com ele e tal. Ficou noiva dele e casou arranjou uma outra igreja, porque ele não era convertido, tinha sido batizado, não era da igreja e tal. Mas arranjou um local e casou nesse salão, uma outra igreja, não sei e tal. Foi um casamento e tal, tudo bem. Tudo bem. E ela, depois disso, ela se afastou da igreja. Muito bem. Pouco menos de um ano, essa moça volta à igreja. Ela volta, chegou na igreja, abatida, ela tinha sido espancada pelo marido. E ela me chamou particularmente, e ela disse que estava sendo já espancada periodicamente, e que ela agora tinha dado uma queixa e na justiça, o juiz orientou que nunca mais se aproximava e tal. E ela então descobriu que o rapaz era usuário de drogas, não tinha se recuperado, e ela casou com uma pessoa nessa situação. Eu falei, pastor, o que eu faço agora? Ele falou, olha, minha jovem, eu não tenho nenhuma orientação para te dar. A orientação que eu tinha, eu te dei lá atrás. Entreguei um dom espiritual, e o dom espiritual dizia o que estava para acontecer com você. E você não atendeu o dom. Pastor, eu cometi um grande erro. Então, a profecia, é aquilo que você falou, o Espírito Santo não te obriga, não te força. O Espírito Santo diz, esse é o caminho. Se você quiser andar nele, perfeito. Então, a profecia na vida da igreja, ela é fundamental. Aliás, o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia.
Então, ele está presente na vida da igreja para preservar a igreja, entendeu? Se o crente não valorizar isso, ele corre graves riscos. Porque é o recurso nós usamos, a salvação nossa é crer naquilo que é profético. E quando você, da profecia, nós atendemos à voz do Espírito, quer dizer, nós obedecemos. Então já entramos ali num caminho maravilhoso que é da obediência. 2, nós vamos colher os frutos dessa obediência. E vai ser uma bênção para nós. E eu já tive particularmente experiência daquilo que o Senhor me exortando para certos assuntos e eu resisti um tempo. Eu lembro que uma vez o Senhor deu orientação, eu resisti não, pela minha razão não é daquele jeito e tal. Até que na época eu era obreiro ainda, até que um pastor falou comigo, olha, qual a orientação que recebeu? Essa. Aí, assim, mas por que você não está atendendo isso? Não, porque tinha as minhas razões lá que realmente não convenceu o Espírito Santo, não. Aí ele falou assim, por que você não experimenta fazer o que o Espírito Santo determinou que você fizesse? Aí eu falei assim, tá, eu vou fazer isso. Aí eu passei a fazer, aí eu entendi por que o Senhor queria que eu me deu aquela orientação. Ou seja, o Espírito Santo, que ele é dócil, ele falou, me orientou. Eu fiquei na minha razão, na minha inteligência, na minha capacidade de raciocínio lógico e acabei levando um prejuízo espiritual. Até que, pela misericórdia do Senhor, que o Senhor é misericordioso, aí um outro pastor... Você, é um assunto até que nós vamos abordar mais tarde. E Paulo diz assim, quem come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si não discernir do corpo. Quando você, que está vivendo no corpo, você desobedece a um dom que aconteceu no corpo, não tenha dúvida, o juízo vem. Você vai ter o resultado, né? Eu me lembro de um pastor que saiu do nosso meio, mas ele se dava muito bem comigo, porque havia uma relação também como médico. Eu, né, o médico tem, felizmente ou infelizmente, médico é uma coisa e pastor é outra, não tem jeito. Mas mesmo atendendo ele como médico, eu disse a ele uma coisa como pastor. Eu disse, eu vou te dizer uma coisa, se a decisão que você tomou é contra aquilo que o Espírito Santo te orientou, se prepara, porque você vai sofrer. Presta atenção, eu te falando, não estou te fazendo nenhum juízo e tal. Se o Espírito Santo disse uma coisa para você e você fez outra, aquilo que o Espírito Santo fez, ele queria te dar um livramento e você não aceitou, se prepara para o juízo. Alexandre não deu outra coisa. Esse rapaz, perdeu a família toda. Todo mundo, o mundo, aquela coisa toda. Então, olha só o seguinte, não, você julgou maldição. Não. O dom, a profecia, ela é importante porque vem a profecia e ela te corrigiu, não, tudo bem, eu vou para cá, perfeitamente. Pronto, cessa o mal, né? Isso é uma bênção. É por isso, e quando você vê o resultado disso na sua vida, você é edificado. Eu estava caminhando para lá, o Senhor me corrigiu, eu vim para cá e Deus me deu livramento, você recebeu a edificação, Deus falou comigo, então você cresceu espiritualmente com o resultado da exortação. Imagina se não obedecendo a exortação do Senhor, como é que fica? Você nem sabe, nem imagina o caminho que você vê. Vamos pegar outra e colocar aí o consolo, porque depois, quando você passou por uma situação dessa, aí você fica mais atento, não é? Vamos pegar o caso. Jesus disse a Pedro, você vai me negar 3 vezes. Eu? Negativo. Todo mundo que pode negar, eu não. O senhor está enganado. Antes que o galo cante, você vai negar 3 vezes. Aí ele não atendeu.
pá, o dom se cumpriu na vida dele. Ele negou 3 vezes, se arrependeu terrivelmente. Na segunda oportunidade, quando Jesus perguntou lá, depois da ressurreição, Pedro, tu me amas? Perguntou, insistiu, ele diz assim, ele se entristeceu, porque ele disse, vai repetir de novo, eu vou falhar de novo. Entendeu? Quer dizer, vou negar, vai acontecer alguma outra coisa. Então a profecia, quando ela se cumpre na vida e você viu que ela se cumpriu, ela te corrigiu. Mas quando você viu o resultado, você foi edificado e você tem o consolo, porque sabe que não. Se ele falar, é porque ele vai cumprir, então eu vou descansar nele. Isso é muito importante, né, Alexandre? Muito bom. Para a vida da igreja, isso é muito importante. Nós estamos também já no finalzinho do nosso segundo programa e agora falando sobre profecia. Meus irmãos, está aí o nosso assunto, né? Não falamos nem um pouquinho sobre culto profético, né? Vamos falar no próximo programa um pouquinho mais sobre o culto profético e a importância da profecia no culto profético. Fica para o próximo programa, né? Assim, nós vamos continuar falando sobre esses assuntos maravilhosos que são a alteração do Espírito Santo na vida da igreja. Pastor Alexandre, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Até o nosso próximo programa.